O milionário reconheceu a menina de rua pelas câmeras e descobriu que ela era a filha que ele pensava ter perdido. As imagens tremulavam na tela do monitor de segurança. Era uma tarde comum em Florianópolis e Bernardo Figueiredo observava as câmeras externas de seu hotel boutique no centro histórico da cidade, com a mesma atenção meticulosa que dedicava a todos os aspectos de seu império. Hoteleiro, aos 42 anos, ele construíra uma rede de hotéis de luxo que se estendia por toda a costa sul do Brasil, um homem que transformara o luto em obsessão pelo trabalho. Mas naquele momento, algo paralisou completamente. Uma menina pequena, não mais que 7 anos, caminhava pela calçada em frente ao hotel. Seus cabelos castanhos caíam desgrenhados sobre os ombros magros. E ela vestia uma camiseta surrada e shorts remendados. Os pés descalços pisavam o calçamento de pedra portuguesa com familiaridade inquietante. Não era a pobreza da criança que prendera a atenção de Bernardo. Era o rosto dela. Era o jeito como ela inclinava a cabeça ligeiramente para o lado direito quando olhava algo que lhe interessava. Era a maneira como mordia o lábio inferior quando estava concentrada, exatamente como fazia quando tentava alcançar algo em uma vitrine próxima. O coração de Bernardo martelou contra as costelas. Com força brutal, ele ampliou a imagem, suas mãos tremendo. Sobre o mouse, a menina tinha uma marca de nascença no antebraço esquerdo, visível mesmo através da tela pixelada do monitor, uma marca em forma de meia-lua, idêntica àquela que ele próprio tinha no mesmo lugar. Impossível. Sua filha estava morta havia 5 anos. Ele vira o caixão branco sendo baixado à terra. Passara 1825 dias carregando aquela dor como uma pedra no peito. Lorena tinha apenas 2 anos quando o sequestro acontecera. Bernardo ainda se lembrava de cada segundo daquela manhã amaldiçoada de verão em Balneário Camboriú, quando ele, a esposa Lanata e a pequena Lorena passeavam pelo calçadão da praia. Um momento de distração, apenas um instante em que Lanata se afastara para comprar um picolé. E a menina simplesmente desaparecera entre a multidão de turistas. As buscas foram frenéticas, desesperadas. A polícia mobilizou todos os recursos disponíveis. Bernardo gastou milhões contratando investigadores particulares, ofereceu recompensas estratosféricas, apareceu em todos os programas de televisão implorando por informações durante 3 meses e meio. Cada segundo de sua existência foi dedicado a encontrar Lorena. Então veio a ligação dos sequestradores. Eles exigiam 10 milhões de reais. Bernardo nem hesitou, preparou o dinheiro imediatamente, seguiu cada instrução à risca. Mas algo deu errado na entrega do resgate. Houve um tiroteio. A polícia, que rastreara a ligação contra as ordens expressas de Bernardo, cercou o local da troca. Os sequestradores entraram em pânico. Quando a fumaça baixou, 3 criminosos estavam mortos e havia sangue por toda parte. Muito sangue. Entre os destroços do carro que os bandidos usavam, a polícia encontrou uma pequena sandália cor-de-rosa, o vestido azul que Lorena usava no dia do sequestro e amostras de sangue que, segundo os testes de DNA, pertenciam inquestionavelmente à menina. Lanata nunca se recuperou. A culpa a Canos. Subiu como um câncer invisível, lento e implacável. Ela que se afastara por aqueles fatídicos 30 segundos. Ela que insistira em ir à praia naquele dia específico. 2 anos após o sequestro, Lanata sucumbiu a uma embolia pulmonar provocada por uma trombose nas pernas, resultado de meses confinada à cama, mergulhada em depressão profunda e medicamentos psiquiátricos. Os médicos chamaram de complicação clínica. Bernardo sabia que fora um coração partido que a matara. E agora, 5 anos depois de enterrar sua filha, 4 anos após enterrar sua esposa, Bernardo olhava para um monitor de segurança e via um fantasma caminhando pelas ruas de Florianópolis. Ele disparou pela porta do escritório, desceu as escadas correndo, ignorou os cumprimentos confusos de sua equipe. A trave soou o saguão de mármore do hotel como um homem possuído. Quando chegou à rua, o sol forte de dezembro o cegou momentaneamente. Seus olhos vasculharam a calçada freneticamente. Ali, a
Menina estava parada em frente a uma padaria, observando os pães na vitrine com aquela mesma expressão de concentração que fizera o mundo de Bernardo desmoronar minutos antes. Ele se aproximou devagar, tentando controlar a respiração, tentando não assustá-la. De perto, a semelhança era ainda mais devastadora. Os olhos eram verdes, com pequenos pontos dourados ao redor da pupila, exatamente como os dele. O formato do rosto, o jeito como as sobrancelhas se arqueavam, até mesmo um pequeno vinco entre as sobrancelhas, quando ela franzia a testa, tudo pertencia a mim. Olha de Lorena, que ele carregava como um altar dentro do peito. A menina percebeu sua presença e virou-se. Não havia reconhecimento naquele olhar, apenas a cautela natural de uma criança de rua. Acostumada a desconfiar de adultos, Bernardo sentiu as palavras morrerem em sua garganta. O que ele poderia dizer? Como ele poderia explicar o impossível antes que conseguisse formular qualquer frase? A menina se afastou rapidamente, desaparecendo em uma viela lateral. Bernardo deu 2 passos para segui-la, mas parou. Perseguir uma criança assustada pelas ruas não era a resposta. Ele precisava de um plano, precisava ter certeza absoluta. Precisava entender como uma menina que deveria estar morta há 5 anos podia estar viva, sozinha, vivendo nas ruas de uma cidade a 400 quilômetros de. E onde desaparecera, Bernardo voltou ao hotel com as pernas trêmulas. Pela primeira vez em anos, algo além do vazio mecânico do trabalho tomava conta de seu peito. Era terror misturado com esperança, uma combinação perigosa que ele não sabia se conseguiria suportar novamente, mas ele não tinha escolha. Se existisse a menor possibilidade de que aquela menina fosse Lorena, ele reviraria o mundo inteiro para descobrir a verdade. Bernardo não dormiu naquela noite. Sentado em seu apartamento no último andar do hotel, ele revisou as gravações de segurança repetidas. Às vezes, congelando cada frame em que a menina aparecia. Ampliou a imagem da marca de nascença até que ela se tornasse um borrão de pixels. Mas não importava a qualidade da imagem, a semelhança permanecia inegável. Ao amanhecer, ele finalmente pegou o telefone e ligou para Gilberto Noronha, o investigador particular que coordenara as buscas por Lorena anos atrás. Gilberto atendeu no 3º toque, a voz rouca de sono, rapidamente se tornando alerta quando reconheceu quem ligava. Os dois não conversavam há quase 3 anos, desde que Bernardo finalmente aceitara que não havia mais nada a ser investigado, que sua filha realmente estava morta. A conversa foi breve, direta. Bernardo enviou as imagens por e-mail enquanto ainda estava ao telefone. Houve um longo silêncio do outro lado da linha quando Gilberto abriu os arquivos. 2 horas depois, Gilberto estava no escritório de Bernardo, seu rosto mostrando a mesma expressão de choque controlado que Bernardo sentira no dia anterior. Gilberto tinha 60 anos, cabelos grisalhos penteados para trás e 3 décadas de experiência como detetive. Ele vira casos estranhos suficientes para não descartar ele nada imediatamente, mas também tinha experiência demais para alimentar falsas esperanças. Eles montaram uma estratégia meticulosa. Gilberto traria 2 de seus melhores investigadores para rastrear os movimentos de a menina sem assustá-la ou alertá-la. Precisavam descobrir onde ela dormia, se estava sozinha, se havia outros adultos envolvidos. Paralelamente, Bernardo pediria a seu advogado que discretamente verificasse a possibilidade de realizar um teste de DNA, caso conseguisse uma amostra biológica da criança, algo que pudesse ser feito sem envolvimento policial ainda. A coisa que Bernardo queria era repetir os erros do passado. Quando a intervenção prematura da polícia possivelmente custara a vida de sua filha, durante os 3 dias seguintes, Bernardo viveu em um estado de suspensão angustiante. Ele mantinha sua rotina de trabalho, participava de reuniões, assinava documentos, mas sua mente estava completamente focada nos relatórios que Gilberto enviava periodicamente. A menina era vista regularmente em uma área de 10 quarteirões no centro histórico. Ela pedia esmolas de forma discreta, às vezes auxiliava comerciantes a carregar caixas em troca de comida. E demonstrava uma inteligência aguçada para evitar autoridades e situações perigosas.
O que mais perturbava Bernardo era a solidão da criança. Ela não parecia fazer parte de nenhum grupo. Pode meninos de rua, não havia adultos obviamente responsáveis. Por ela, à noite, ela dormia em locais diferentes, sempre escondida, sempre sozinha. Era como se fosse um fantasma navegando pelas margens da sociedade, invisível para a maioria das pessoas, mas dolorosamente visível para Bernardo, através das lentes das câmeras de segurança que agora monitoravam cada esquina onde ela aparecia. No quarto dia, Gilberto conseguiu se aproximar da menina. Ele se disfarçou como um vendedor de picolés, uma tática que permitia ficar parado em um local fixo sem levantar suspeitas. Quando a menina passou por ele pela segunda vez naquela tarde, ele ofereceu um picolé de graça. Ela hesitou, claramente dividida entre a desconfiança e a fome. Finalmente aceitou, mas manteve distância de segurança, pronta para correr ao menor sinal de perigo. Gilberto não forçou conversa, apenas sorriu e continuou seu papel de vendedor. Mas quando a menina terminou o picolé e jogou o palito no lixo, Gilberto discretamente recuperou o palito assim que ela se afastou. Era tudo o que precisavam para o teste de DNA. O palito com resquícios de saliva foi imediatamente enviado a um laboratório particular de confiança. Gilberto também conseguiu algumas fotografias de close nítidas o suficiente para uma análise facial computadorizada. Os resultados levariam 72 horas. Foram as 72 horas mais longas da vida de Bernardo. Ele tentou se manter ocupado, mas era inútil. Cada segundo arrastava-se como uma eternidade. Ele revisitou mentalmente cada detalhe do sequestro, tentando encontrar algo que pudesse e explicar como tudo aquilo era possível. Os sequestradores estavam mortos, 3 deles pelo menos. Mas e se houvesse um quarto, um quinto, alguém que escapara e levara Lorena consigo? E o sangue no carro, o DNA que correspondera perfeitamente ao de Lorena? Bernardo contatou discretamente o delegado que coordenara o caso anos atrás. As evidências ainda estavam arquivadas. Sim, o DNA fora conclusivo, mas quanto sangue realmente havia? A informação não estava clara nos relatórios, talvez não tanto quanto todos assumiram, talvez o suficiente para parece. Erro fatal, mas não o suficiente para definitivamente sê-lo. A análise facial computadorizada chegou primeiro. Um especialista em reconhecimento facial comparou as fotos recentes da menina de rua com as últimas fotos de Lorena aos 2 anos. Usando um software que projetava o crescimento facial ao longo do tempo, a correspondência era de 87%, um número extraordinariamente alto. Considerando a idade e as condições, não era a prova definitiva, mas era mais uma peça se encaixando em um quebra-cabeça impossível. Quando o resultado do DNA finalmente chegou, Bernardo estava sozinho em seu escritório. Gilberto ofereceu estar presente, mas Bernardo precisava daquele momento para si. Suas mãos tremiam quando abriu um envelope lacrado. Ele leu a primeira linha uma vez, depois outra e mais outra. As palavras dançavam na página, se recusando a se organizar em algo que fizesse sentido. Compatibilidade de parentesco 99,97%, probabilidade de paternidade positiva. Amém? Ina de Rua era sua filha. Lorena estava viva. Bernardo sentiu o mundo girar ao seu redor. 5 anos de luto, 5 anos de culpa esmagadora, 5 anos acreditando que sua pequena menina estava morta e ela estivera viva esse tempo todo, vivendo nas ruas sozinha, a apenas algumas centenas de quilômetros de distância, enquanto ele construía hotéis e acumulava riqueza comum. A forma de preencher o vazio, sua filha dormia em becos e pedia comida. A dor que atravessou seu peito foi diferente de qualquer coisa que sentira antes. Não era a dor cortante da perda, mas a dor dilacerante da oportunidade perdida, dos anos roubados, da infância de sua filha que ele não pudera proteger. As lágrimas vieram sem aviso, um dilúvio que ele não conseguia controlar. Bernardo chorou como não chorava desde o dia em que enterrara Lanata. Chorou pela menina que perdera, pela menina que encontrara, por todos os aniversários perdidos e noites frias que sua filha enfrentara sozinha. Mas, através das lágrimas, uma determinação férrea começou a se solidificar. Lorena estava viva
Isso significava que ele tinha uma segunda chance, uma chance de ser pai novamente, uma chance de e corrigir tudo que der errado. Ele não permitiria que nada, absolutamente nada, ficasse entre ele e sua filha novamente. A pergunta agora era como? Como se aproximar de uma criança que não o reconhecia, uma criança que, pelos relatórios de Gilberto, havia desenvolvido uma desconfiança profunda de adultos. Como explicar que ele era seu pai sem traumatizar ainda mais? E a pergunta que o aterrorizava mais que todas: o que acontecera nos últimos 5 anos? Onde Lorena estivera? Quem cuidara dela? Se é que alguém cuidara? E por que ela estava sozinha agora, vivendo nas ruas? Bernardo gastou uma semana inteira planejando sua aproximação. Consultou uma psicóloga infantil especializada em trauma, que o aconselhou a ir devagar, a construir confiança gradualmente, a não força. Eram revelações ou conexões que a menina ainda não estava pronta para fazer. A doutora Fernanda Bittencourt tinha 40 e poucos anos, uma reputação impecável no tratamento de crianças em situações vulneráveis. Ela concordou em supervisionar o processo discretamente. A estratégia era simples, em teoria, complexa na execução. Bernardo alugaria um pequeno restaurante popular, onde Lorena era vista frequentemente. E ele próprio trabalharia lá, servindo refeições gratuitas para pessoas em situação de rua. Isso permitiria interação natural sem pressão, dando a Lorena controle sobre quando e como se aproximar. Paciência seria a chave. O restaurante se chamava Cantinho da Esperança, um nome que Bernardo achou dolorosamente apropriado. Ficava a 3 quarteirões do hotel, em um térreo antigo com paredes azulejadas e ventiladores de teto. O dono anterior estava feliz em alugar o espaço por um valor generoso, sem fazer perguntas inconvenientes. Bernardo contratou um cozinheiro experiente, comprou provis suficientes para alimentar 50 pessoas por dia. E, no 10º dia após a confirmação do DNA, abriu as portas. Lorena apareceu no 3º dia. Bernardo a viu através da Jane. Lá, observando cautelosamente de longe, ela estudou o lugar por 15 minutos antes de se aproximar. Dentro do restaurante havia cerca de 20 pessoas comendo arroz com feijão, frango assado e salada, sem filas, sem burocracia, apenas comida servida com dignidade. Quando Lorena finalmente entrou, Bernardo estava servindo um senhor idoso no fundo do salão. Ele forçou-se a não olhar diretamente para ela, a não demonstrar qualquer reação especial. Outro voluntário, instruído por Bernardo, cumprimentou a menina com um sorriso gentil e a guiou até uma mesa vazia. Colocou um prato cheio, ou de comida quente na frente dela, sem fazer perguntas. Bernardo observou de relance, enquanto continuava seu trabalho. Lorena comia devagar no início, testando, depois mais rapidamente, quando percebeu o cu. E ninguém ia tirar o prato ou pedir algo em troca. Era doloroso vê-la comer com tanta fome, mas Bernardo se manteve distante, dando espaço. Quando ela terminou, levantou-se para sair, mas hitou perto da porta, virou-se pela primeira vez. Seus olhos encontraram diretamente os de Bernardo. Houve algo naquele olhar, não reconhecimento, não ainda, mas uma espécie de curiosidade. Bernardo apenas acenou com a cabeça e sorriu. Um sorriso pequeno e seguro. Lorena piscou, depois saiu rapidamente. Ela voltou no dia seguinte, no outro e no outro, sempre com a mesma cautela, sempre mantendo distância, mas voltando. Na segunda semana, ela começou a ajudar a recolher pratos sujos de outras mesmas, sem que ninguém pedisse. Na terceira semana, ela ficou Apple. Eis que os outros foram embora e ajudou a varrer o chão. Bernardo trabalhava ao lado dela em silêncio confortável, respeitando o seu ritmo. Foi somente no 24º dia que ela falou com ele. Pela primeira vez: "Meu nome é Laura", ela disse baixinho. Enquanto lavava pratos ao lado de Bernardo na cozinha. "Laura", ele repetiu, o nome doendo como um tapa. "Não Lorena, quem quer que atire." Esse tirado dele dera a ela um nome diferente, um belo nome, mas não o dela. "Prazer em conhecer você, Laura. Meu nome é Bernardo. Você é rico", ela afirmou. Não era pergunta. Suas roupas, mesmo as simples que ele usava no restaurante, não enganavam olhos. Acostumados a observar, ele respondeu honestamente.
Agora sou apenas alguém tentando ajudar. Por quê? Ela perguntou, virando-se para encará-lo diretamente pela primeira vez em semanas. Bernardo respirou fundo, porque perdi alguém muito importante para mim, e isso me fez entender que dinheiro não significa nada se não pude. Vamos cuidar das pessoas que amamos, quem você perdeu. Minha filha, ele disse, a voz quebrando levemente. Isso é triste. Laura ficou quieta por um longo momento, depois assentiu com, como se aquilo explicasse algo fundamental. Eu também perdi minha família, ela disse finalmente, ou pelo menos acho que perdi, não consigo me lembrar direito. O coração de Bernardo acelerou, mas ele manteve a voz calma. Você não se lembra algumas coisas? Flashes, tinha uma mulher que cuidava de mim, tia Marluce. Ela era boa comigo, mas estava sempre doente. Um dia ela caiu no chão e não acordou mais. Tinha outras pessoas na casa antes, mas elas foram embora muito tempo atrás. Acho que me levaram de algum lugar quando eu era bem pequena, mas não consigo lembrar de antes de. Bernardo sentiu as pernas fraquejarem. Segurou a borda da pia para se estabilizar. Há quanto tempo você está sozinha? Acho que uns 6 meses, talvez mais. É difícil contar os dias. Lorena olhou com olhos velhos demais para 7 anos. E você é a primeira pessoa que foi legal comigo desde então, sem querer nada em troca. Não era hora de revelar a verdade. E a doutora Fernanda fora clara sobre isso. Primeiro, construir confiança absoluta, criar um ambiente seguro. Só então introduzir a ideia de família, de passado, de identidade. Mas Bernardo não adiantava mais. Laura, ele disse suavemente, ajoelhando-se para ficar na altura dela. Posso te fazer uma pergunta? Você tem alguma marca de nascença? A menina franziu a testa, confusa com a mudança de assunto, mas pusou a manga e mostrou o antebraço. A meia-lua estava ali, clara e inconfundível. Por quê? Bernardo pusou sua própria manga, revelando a marca idêntica. Porque eu também tenho uma exatamente igual. E porque passei os últimos 5 anos da minha vida procurando por você. Os olhos de Lorena se arregalaram. O quê? Seu nome verdadeiro é Lorena. Lorena Figueiredo. Você é minha filha. Você foi levada de mim quando tinha 2 anos em Balneário Camboriú. Eu pensei que você tivesse morrido. Todos pensaram. Mas você está viva. Você está aqui. Laura ou Lorena recuou um passo, o rosto pálido. Isso não faz sentido. Tia Marluce disse que meus pais não me queriam, que eles me deram para ela. Isso é mentira, Bernardo disse, lágrimas escorrendo livremente agora. Eu nunca te dei para ninguém. Você foi tirada de mim, roubada. Eu gastei cada segundo desde então te procurando, até o dia em que me disseram que você estava morta. Mas você não está. Você está viva e eu te encontrei. Eu vou te provar tudo isso. Ele pousou o telefone, mostrou fotos antigas, Lorena bebê, Lorena com a Nata, Bernardo com as duas. A certidão de nascimento que ele sempre carregava na carteira, dobrada e gasta. O relatório do DNA, que confirmava parentesco, foto após foto, documento após documento, peça por peça, reconstruindo uma história. Que Lorena não se lembrava de viver. A menina olhava as imagens com uma mistura de confusão, medo e algo que poderia ser esperança. Ela estudou as fotos por muito tempo, especialmente uma em que aparecia como bebê dormindo no colo de Renata. Seus dedos pequenos tocaram a tela do telefone, traçando o contorno do próprio rosto infantil. Eu me lembro dessa mulher, ela sussurrou finalmente. Às vezes sonho com ela. Ela cantava para mim uma música sobre estrelas e estrela-guia. Bernardo completou, soluçando agora. Era a música preferida dela. Ela cantava para você todas as noites. Antes de dormir, Lorena olhou para ele. Realmente olhou, como se estivesse vendo pela primeira vez, não um estranho que servia comida, mas alguém profundamente conectado a ela de formas que ela não compreendia completamente, mas podia sentir em algum lugar, profundo e primordial. Você é mesmo meu pai? Eu sou, ele disse. Eu passei 5 anos vivendo no inferno, achando que tinha te perdido para sempre. Mas você está aqui, você está viva. Por seu rosto, mas ela não fez som, apenas ficou ali,
toda a armadura que construíra para sobreviver nas ruas lentamente rachando, revelando a criança assustada e sozinha por baixo. Bernardo estendeu os braços, não agarrando, apenas oferecendo um convite, não uma exigência. Lorena hesitou por apenas um segundo antes de se jogar em seus braços, e Bernardo a segurou. Segurou sua filha, segurou o milagre impossível que ela representava e chorou 5 anos de luto, transformados instantaneamente em júbilo doloroso. Ela estava viva, estava ali, estava em seus braços, magra demais, traumatizada, perdida, mas viva e agora encontrada. As semanas seguintes foram uma montanha-russa emocional. Lorena ainda se ajustando a ser chamada por seu nome verdadeiro. Mudou-se para o apartamento de Bernardo no hotel. A doutora Fernanda vinha diariamente para sessões de terapia, ajudando a menina a processar o trauma, a reconstruir memórias fragmentadas, a aprender a confiar novamente. Lentamente, Bernardo descobriu o que acontecera durante aqueles 5 anos perdidos. Marluce Ferreira era irmã de um dos sequestradores mortos no tiroteio. Sem filhos próprios e desesperada financeiramente, ela concordara em ficar com Lorena temporariamente após o sequestro, na promessa de uma parte de o resgate. Quando tudo deu errado, seu irmão morreu. Marluce fugiu para Florianópolis com a menina, aterrorizada de ser presa. Ela mudou o nome da criança e inventou uma história aí. Criou Lorena em isolamento quase total, mantendo-a escondida do mundo. Marluce não fora cruel, pelo menos não intencionalmente. Ela alimentara e abrigara a menina dentro de suas limitadas possibilidades. Mas era uma mulher doente, diabética, com complicações cardíacas, e sua saúde deteriorou rapidamente quando finalmente sucumbiu a um ataque cardíaco fulminante 6 meses atrás. Lorena ficou-se completamente sozinha, sem saber quem realmente era, sem conhecer ninguém, sem para onde ir. Bernardo sentiu uma mistura complexa de raiva e piedade por Marluce. Ela roubara anos preciosos de sua filha, mas também mantivera Lorena viva quando poderia tê-la abandonado ou algo pior. Era uma verdade complicada, cheia de cinzas morais que ele ainda estava aprendendo a processar, a reintegrar. Onde Lorena, a vida normal foi gradual. Ela teve que reaprender coisas básicas, a confiança sendo a mais difícil. Havia noites em que ela acordava gritando, outras em que se recusava a comer. Dias inteiros em que ficava completamente não verbal. Mas havia também momentos de luz. A primeira vez que riu de verdade, ouvindo uma piada boba de Bernardo, o dia em que pediu para assistir o pôr do sol na varanda, algo que o Anata costumava fazer com ela quando bebê. A tarde em que espontaneamente chamou Bernardo de pai pela primeira vez, 3 meses após o reencontro. Em uma tarde quente de março, Bernardo levou Lorena ao cemitério onde Anata estava enterrada. Era algo que a doutora Fernanda sugerira, um fechamento necessário para todos os envolvidos. Lorena segurou a mão de Bernardo enquanto caminhavam entre as lápides, seus passos lentos e hesitantes. Quando chegaram ao túmulo, Lorena leu o nome gravado em mármore: Anata Campos Figueiredo, amada esposa e mãe, sua luz permanente. E em nossos corações, ela era bonita, Lorena disse, baixinho, olhando a foto emoldurada na lápide. Bernardo apertou a mão da filha. Era, e ela te amava mais que tudo neste mundo. Acha que ela teria me perdoado? Lorena perguntou, a voz quebrando, por ter esquecido dela, por não ter voltado. Bernardo ajoelhou-se ao lado da filha, segurando seu rosto pequeno entre as mãos. Não há nada a perdoar. Você era uma criança. Nada do que aconteceu foi sua culpa. Sua mãe te amava incondicionalmente, e se ela estivesse aqui agora, ela estaria tão feliz quanto eu. Ter você de volta. Lorena assentiu, lágrimas escorrendo. Então fez algo que pegou Bernardo de surpresa. Ela ajoelhou-se na frente da lápide e começou a falar baixinho, como se Anata pudesse ouvir. Ela contou sobre os sonhos que tinha, sobre a música que se lembrava vagamente, sobre como estava aprendendo a ser filha de novo. Prometeu que tentaria ser forte, que cuidaria do pai, que não esqueceria dela novamente. Bernardo chorou em silêncio ao lado da filha, uma mão no ombro dela, a outra tocando suavemente a lápide fria. Era um momento de dor, mas também de cura.
Um momento em que passado e presente finalmente se encontravam, permitindo que todos seguissem em frente. Nos meses que se seguiram, Lorena floresceu de maneiras que Bernardo só podia ter sonhado. Ela começou a frequentar uma escola particular, onde inicialmente teve dificuldades, mas logo demonstrou uma inteligência afiada que impressionou seus professores. Fez amigos, ainda que lentamente, ainda carregando cicatrizes de seus anos. Os de isolamento, começou aulas de piano, descobrindo um talento natural que a deixava horas absorta nas teclas, criando melodias que pareciam vir de algum lugar profundo de sua alma. O cantinho da esperança permaneceu aberto. Bernardo não podia simplesmente fechá-lo, não quando tantas pessoas dependiam daquelas refeições diárias. Ele contratou uma gerente de tempo integral e continuou visitando-o regularmente, às vezes levando Lorena consigo. A menina insistia em ajudar, servindo comida para pessoas que viviam nas mesmas ruas onde ela estivera meses a ter. Havia uma compaixão nela que as dificuldades não conseguiram destruir, apenas refinar. Uma noite de julho, 6 meses após o reencontro, Bernardo entrou no quarto de Lorena para dar boa noite e a encontrou sentada na janela, olhando as estrelas, que pontilhavam o céu limpo de inverno. Ela estava vestindo o pijama que ele comprara, estampado com astronautas, uma das poucas preferências infantis que ela expressara abertamente. "No que você está pensando?" ele perguntou suavemente, sentando-se ao lado dela no parapeito largo da janela. Lorena ficou quieta por um momento. Estava pensando em como tudo mudou há um ano. "Eu dormia em becos, com medo de tudo e de todos. Agora tenho uma cama quentinha, comida todo dia, um pai que me ama. Parece um sonho. Às vezes, tenho medo de acordar e descobrir que nada disso é real." Bernardo sentiu o coração apertar, pousou a filha para um abraço. "É real, meu amor. Eu prometo que é real. E eu vou estar aqui toda manhã quando você acordar. Hoje, amanhã e todos os dias depois disso. Você não vai me perder de novo?" ela perguntou, a voz pequena e vulnerável. "Nunca." Bernardo segurou-a mais apertado. "Eu te perdi uma vez e quase não sobrevivi. Não vou deixar nada, nem ninguém, te tirar de mim novamente. Você está segura agora. Você está em casa." Lorena relaxou em seus braços, finalmente permitindo-se acreditar, realmente acreditar que estava segura. "Pai," ela disse depois de um longo silêncio. "Sim, você acha que mamãe está orgulhosa de mim, de nós?" Bernardo olhou para as estrelas através da janela, para a vastidão do universo, onde, em algum lugar além do que podiam ver, ele queria acreditar que Renata estava assistindo. "Tenho certeza absoluta," ele respondeu. "Ela está nos vendo agora e está sorrindo." Lorena assentiu e, pela primeira vez desde que fora encontrada, cantarolou baixinho a melodia de Estrela Guia. Bernardo se juntou a ela, sua voz grave misturando-se à dela aguda, criando uma harmonia imperfeita, mas profundamente bela. Era a primeira vez que cantavam juntos, uma tradição que Renata começara e que agora, através da distância impossível de 5 anos perdidos, finalmente retornava. Quando a música terminou, Lorena bocejou. Bernardo a carregou até a cama, algo que ela ainda permitia, apesar de insistir que já era grande demais para isso. Ele a cobriu com cuidado. Beijou sua testa e estava quase na porta quando ela o chamou. "Pai." Ele se virou. "Sim, filha, eu te amo." 3 palavras. Simples. 3 palavras que Bernardo pensou nunca mais ouvir de sua filha. 3 palavras que reparavam algo fundamental que se quebrara nele há 5 anos. Ele voltou até a cama, ajoelhou-se ao lado dela e segurou sua mãozinha pequena. "Eu também te amo, Lorena, mais que todas as estrelas no céu, mais que tudo neste mundo. Você é meu milagre, minha segunda chance, e vou passar cada dia do resto da minha vida te mostrando o quanto você é amada." Lorena sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto e fez seus olhos verdes brilharem. Então fechou os olhos e, pela primeira vez em sua curta vida tumultuada, adormeceu com a certeza absoluta de que estava exatamente onde deveria estar. Em casa, segura, amada. Bernardo ficou ali por longos minutos, apenas observando sua filha dormir, memorizando cada detalhe de seu rosto,
Pacífico, ainda mal acreditando que ela estava realmente ali. 5 anos de escuridão, 5 anos de dor insuportável e, de alguma forma, contra todas as probabilidades, o destino havia lhes dado uma segunda chance. Ele pensou em Renata, em como ela teria amado ver este momento. Pensou em todos os anos perdidos, em todas as noites em cá. Lorena estivera sozinha e assustada enquanto ele a procurava em vão. Pensou em Marluce, aquela mulher complicada que salvara e aprisionara sua filha ao mesmo tempo. Pensou em como a vida era feia, ágil e imprevisível, como podia quebrar você em mil pedaços e, às vezes, se você aguentasse tempo suficiente, remontá-lo em algo novo, diferente, mas ainda inteiro. Bernardo saiu do quarto silenciosamente, deixando a porta entreaberta para que a luz do corredor entrasse do jeito que Lorena gostava. Caminhou até seu próprio quarto, mas parou no corredor, olhando para as fotos na parede. Havia novas ali agora, misturadas com as antigas. Lorena no primeiro dia de escola, nervosa, mas corajosa. Lorena rindo de algo bobo durante o jantar. Lorena e Bernardo juntos na praia, construindo castelos de areia, criando novas memórias para substituir as antigas que o trauma roubara. A vida não era mais sobre construir hotéis ou acumular riqueza. Era sobre cada café da mãe, com sua filha, cada história antes de dormir, cada abraço, cada risada, cada momento precioso que quase não tiveram. Bernardo finalmente entendia o que realmente importava. Não era o sucesso nos negócios. Usou o reconhecimento social. Era o amor simples e complicado entre pai e filha. Era a família imperfeita e reconstruída, mas real. E pela primeira vez em 5 anos, Bernardo Figueiredo foi dormir em paz, sabendo que, quando o sol nascesse no dia seguinte, sua filha estaria lá, hoje, amanhã e todos os amanhãs que ainda estavam por vir. A história não terminava com um final perfeitamente amarrado, porque a vida real nunca termina assim. Haveria mais desafios. Lorena ainda teria pesadelos ocasionais. Ainda haveria dias difíceis, momentos de retrocesso, cicatrizes emocionais que levariam a nos para curar completamente. Mas estariam juntos e juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. O milagre não era que tudo estava perfeito. O milagre era que, depois de tanto tempo perdidos um do outro, haviam se encontrado novamente e dessa vez nada os separaria.